Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Os que acharam, digam amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Diga comigo: e não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Diga comigo: segunda morte. Eu gostaria de conversar com os irmãos, pedindo aqui o auxílio do Espírito Santo sobre esta questão da morte. Morte é uma palavra tão evitada pelo ser humano, uma palavra que assusta os ímpios. A morte e o seu estado intermediário. O que a Bíblia nos revela sobre a morte? Vamos ver, vamos estudar, vamos refletir nessa noite o que este livro que você carrega em suas mãos fala sobre esta palavra tão temida ao longo da história da humanidade. A morte, eu e você cremos se tratar de um inimigo. A morte, para nós, é como se fosse um adversário. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Meu irmão e minha irmã, quando nós chegarmos no céu, você não vai precisar de lenço, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso é uma promessa divina. Agora, como a morte, esta palavra tão tenebrosa, tão terrível, entrou no mundo? Como que isso foi acontecer na vida da humanidade? Essa desgraça que simboliza separação, que simboliza destruição. Vamos ver? Abra sua Bíblia, juntamente com o pastor Paulo, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. A morte entrou no mundo através do pecado. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmão, quando Deus disser para mim e para você a palavra não, aprenda a conviver com a palavra não. Deus disse para Adão e Eva:
não comereis deste fruto. Deus disse a Moisés: você não entrará na terra prometida. Precisamos aprender a conviver com a palavra não, porque isto pode gerar vida, saúde espiritual na sua casa, na sua vida, na sua família. Os nossos filhos, precisamos ensiná-los a aprender a conviver também com a palavra não. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então aprendamos esse primeiro princípio, essa primeira aplicação. Quando Deus falar não, é não, porque Ele sabe o que é melhor para você. É melhor o não de Deus, que produzirá saúde, vida e graça sobre a tua vida, do que o sim do homem, que pode destruir o teu futuro, destruir a tua perspectiva de vida. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver ainda mais um pouco sobre essa questão desta praga que entrou no mundo, chamada pecado, e que trouxe morte, trouxe destruição. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Os irmãos percebam que pela negligência de um homem, ele trouxe desgraça à vida de toda uma raça, de toda a humanidade. A Bíblia fala em 3 tipos de mortes: morte física, separação entre o corpo, a alma e o espírito. O filósofo chamado Descartes chamou a alma de substância do corpo. A alma é a substância do nosso corpo, segundo Descartes. E os pensamentos, a substância da alma. Quando nós morremos, a nossa alma, ela deixa esse corpo físico. Agora veja que interessante, ele diz que os pensamentos são a substância da alma. Quando você lê a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo vai falar destas substâncias que são os nossos pensamentos. Irmão, aquilo que você pensa muito pode gerar em você uma perspectiva positiva ou negativa, pode gerar em você uma esperança, uma expectativa de uma coisa boa, de uma coisa extraordinária. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Nós lemos aqui o Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem redime a tua vida da perdição, é Ele quem perdoa todos os teus pecados, é Ele quem te coroa de misericórdia e benignidade. Nessa noite, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de perdão estão sendo introjetados no teu coração e na minha mente, e a perspectiva será de vitória, a perspectiva será de bênção para a minha vida e para a tua vida. Morte física, quando se finaliza aqui a nossa existência, a nossa alma que é eterna deixa o nosso corpo. Morte espiritual, separação entre Deus, alma e espírito. Meus irmãos, esta é uma das piores mortes. A pior coisa que tem é um crente morto espiritualmente. A pior coisa que tem é uma pessoa que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. A morte espiritual, separação entre Deus e a alma e o espírito do homem. Lê para a gente, pastor Paulo, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e o 7, e logo em seguida, algum irmão que está aí, lê para a gente Efésios capítulo 2,
versículo 1, mesmo sem microfone. Pastor Paulo, Gênesis 3, 6, 7. 3, 6 e 7. Gênesis 3, versículos 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja bem, irmão, a partir do momento que Eva e Adão pecam, eles se sentem vazios, se sentem nus. O que são as religiões? São estas folhagens aqui que a palavra de Deus nos diz, é o homem tentando, através de mecanismos humanos, religiosos, cobrir a nudez da sua vida e da sua alma, mas só o sangue de Jesus pode te revestir e te restaurar novamente. As religiões tentam de todas as formas achar esse caminho. Efésios 2:1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleites e pecados. Nós fomos vivificados pelo Senhor. Por isso que é inaceitável um culto de adoração a Deus vivo, seja numa terça, seja numa quinta, seja num domingo, a igreja ficar como um cemitério. Simboliza pessoas mortas espiritualmente, porque quem foi resgatado, quem teve o seu pecado perdoado, quem teve a sua vida arrancada do lamaçal de pecado, quando ele entra na casa de Deus, ele glorifica, exalta o nome do Senhor, porque a sua vida era uma desgraça, mas a sua vida agora é uma abundância na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Morte eterna, falamos da morte física, falamos da morte espiritual, e eu quero entrar com você agora na morte eterna, que foi o que nós lemos no livro de Apocalipse, o último versículo desse capítulo 21. A morte eterna é chamada de segunda morte, sofrimento final do corpo. Morte eterna, a segunda morte, depois que você morre fisicamente, depois vem a segunda morte, sofrimento final do corpo, novamente unido à alma e ao espírito, completamente separado de Deus e dos redimidos por toda a eternidade. Veja bem, a segunda morte são aqueles que não tiveram um encontro com Jesus, aqueles que também não quiseram viver uma vida de santificação, aqueles que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pense um pouco comigo, quantas milhares de pessoas ao longo da história humana já estão condenadas à segunda morte, a morte eterna. Lê para a gente, pastor Paulo, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, por isso que eu disse, um crente espiritual, um crente consciente, que tem certeza que o seu nome agora está no livro da vida, é um crente que adora e glorifica e agradece o Senhor por todos os benefícios. Quantos têm a certeza que o seu nome está no livro da vida? Que bênção, que maravilha eu ter essa consciência que Deus tem o meu nome anotado lá no seu livro, o livro de uma vida abundante, de uma vida eterna. E veja bem, a morte eterna, a segunda morte, ela tem um grupo de pessoas definido, que fazem parte e que estão vivos agora, caminhando para a morte eterna, mesmo em vida, se não reconhecerem Jesus e se continuarem em certas práticas, em certos tipos de comportamentos e hábitos. Nós lemos Apocalipse, capítulo 21, o verso 8. Deixa eu ler aqui para nós ganharmos tempo. Mas quanto aos tímidos, pastor, que tímido é esse? Tímido de pessoa envergonhada? Eu sou tímida. Não. Tímidos de pessoas que têm a oportunidade de falar de Jesus na faculdade, mas não fala. Tímidos de pessoas que têm a oportunidade de falar de Jesus para o seu vizinho, mas não fala. Tímido de pessoas que têm a oportunidade de falar de Jesus no seu trabalho, mas não falam. Tímidos de pessoas que se envergonham do Evangelho, estão dentro da casa de Deus, mas têm vergonha do Evangelho. Ei, meu irmão, seja um crente como o apóstolo Paulo, que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe salvação fora de Jesus, e você tem a resposta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem alguém que não se envergonha do Evangelho aqui nessa noite? E tem alguém que não se envergonha do Evangelho e não envergonha o Evangelho? Vivemos dias difíceis de pessoas que estão envergonhando o Evangelho. Então falamos aqui morte física, morte espiritual e morte eterna. Para dar uma aliviada nessa mensagem, diz para o seu irmão: eu estou na vida eterna e eu não estou na morte eterna. Diz aí, eu estou na vida eterna, viu? Eu estou na vida eterna. Falamos da questão da morte e vamos falar agora do estado intermediário da morte no Antigo Testamento. As Escrituras ensinam tanto a existência dos justos como os ímpios após a morte. No Antigo Testamento, o estado dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Todos os mortos, estou falando do Antigo Testamento, justos e ímpios, iam para um lugar chamado Hades. Hades, no grego, equivalente Seol, no hebraico. Porém, neste lugar chamado Hades, havia uma separação entre justos e os ímpios. Aonde ficavam os justos no Antigo Testamento, pastor? Quando morriam, eles ficavam no lugar chamado seio de Abraão, também chamado de paraíso. E os ímpios? Os ímpios ficavam no lugar medonho, de dores e angústia e tristeza. Nós vamos encontrar essa realidade no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Abra sua Bíblia e vamos ler essa passagem, pastor Paulo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23. E no Hades
ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, veja bem, o homem rico ergueu os olhos, é como se tivesse um grande abismo, ele estivesse num lugar mais abaixo, e ainda num plano baixo, ele olha e vê Lázaro, que sofria em vida, que era humilhado em vida, que era estigmatizado em vida, mas por ter sido um homem fiel a Deus, recebeu a honra de Deus, a glorificação de Deus, está sofrendo perseguição, humilhação por causa da sua fé. Permaneça fiel, porque vai chegar o momento que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. O reino dos mortos, Hades e Seol, seio de Abraão, paraíso. Quem ficava lá? Os justos. E do outro lado do abismo, desespero, trevas e dor. Quem ficava lá? Já no Antigo Testamento, os ímpios. Mas, meu irmão, depois da ressurreição de Cristo, com a morte de Cristo, por nós que éramos pecadores, houve uma mudança quanto ao estado intermediário do justo. Preste atenção. Depois que Jesus morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, acontece no mundo espiritual, nesse momento, uma mudança do lugar dos justos. Eles já não vão ficar mais lá no Seol, no Hades, no seio de Abraão. Uma mudança quanto ao seu estado intermediário. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor. É só você se lembrar daquela passagem que Jesus está sendo crucificado e tem o que do lado de Jesus? 2 ladrões. Vamos ler Lucas 23, versículo 43. O que Jesus disse para aquele que creu que ele era o Filho de Deus, que ele era o resgatador, que ele era o Messias prometido. Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Será que o paraíso de Jesus é o Hades, irmão? Será que é lá embaixo? Será que Jesus ia descer? Será que Jesus ia habitar na profundidade? Quantos creem que Jesus é do alto, do alto, do alto? Ele muda essa situação. Deus te tira de baixo e te coloca para viver no alto. É por isso que Isaías diz no capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, mas voarão como águias, águias, águias. Deus te chama de águia para você voar mais alto. Efésios capítulo 4, o verso 8 e o 9, Jesus levou para o terceiro céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Jesus desceu às profundezas e foi lá e resgatou aqueles que tinham morrido no Antigo Testamento para levar para o paraíso. Aleluia! Leia aí, pastor Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Irmão, imagina comigo, Jesus morre, na sexta, no sábado, conjectura comigo, ele está descendo e está indo lá no seio de Abraão, descendo as profundezas da terra, e lá estão Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e lá vai o Messias,
Tu está ouvindo, Moisés? Estou ouvindo, está ouvindo, Abraão? Quem é esse? É o nosso Messias, é o nosso Jesus que veio nos trazer a libertação. Mateus 16, 18, Jesus havia proferido e profetizado quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Ele desceu às profundezas da terra e arrancou as chaves da morte do inimigo. Portanto, hoje, o estado do justo é muito mais glorioso, irmão. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Deus tem mistérios maravilhosos para revelar para o seu povo. Ou você acha que você vai para o mesmo lugar que aquela pessoa que não honra a Deus, que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que não vive uma vida de obediência? Você acha que vai para esse mesmo lugar? Mas não vai mesmo. O nosso desejo é que elas sejam salvas. Quantos têm esse desejo que essas pessoas sejam salvas? Você já parou para pensar que o Evangelho hoje, ele pode ser acessível a todas as pessoas em todos os lugares? Quem não tem uma Bíblia no aplicativo hoje? Quem não baixa uma Bíblia em 1 minuto no aplicativo? Todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Só não vai ser salvo quem não quer. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Portanto, hoje o estado do justo é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso. Vou repetir: todos os mortos em Cristo, depois da ressurreição, estão no paraíso. Se eu morrer hoje, ei, eu vou para o paraíso. Eu não vou perguntar quem quer morrer hoje, que ninguém vai falar quem quer. Aí Paulo diz assim: meu desejo é estar com Cristo. Mas pastor Paulo, pastor Joel, Lorival, por amor de vós, eu vou ficando por aqui com vocês. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso. No terceiro céu, nós temos primeiro, segundo e terceiro céu. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Não, heresia não, irmão. Está aqui, ó. Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e versículo 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 1 a 4? 1 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ouviu palavras inefáveis. Será que lá no abismo, no Hades, tem palavras inefáveis, pastor Couto? Acredito que não. O que tem é em cima, no paraíso, no terceiro céu, na imediata presença de Deus, sempre haverá palavras inefáveis. Pastor, eu estou 2 horas nesse culto e eu só tenho escutado através do louvor, através da igreja, através da palavra, palavras de vida, palavras inefáveis. É porque você está na imediata presença de Deus. Deus está na casa, Deus está na casa. Os vivos já o sentiram aqui nessa noite. Os ímpios, ao morrerem, vão para o paraíso também?
Desce. O lugar deles continua lá, no Hades, no Seol. Você já foi, com certeza, em velório de crente e velório de ímpio. Já viu o desespero? A tristeza? Pastor, mas nós também ficamos tristinhos, mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança, e mesmo tristes, nós abrimos a harpa no hino 545 e começamos a cantar, pastor Paulo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Enquanto você está adorando, Ele está entrando no paraíso, Ele está entrando no terceiro céu. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Quantos têm essa certeza? Quantos têm essa certeza? Oh, aleluia! Essa é a nossa esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Os ímpios, ao morrerem, continuam a descer ao Hades. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Aleluia. Glória a Jesus. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está onde? Embaixo. Baixo. O estado dos justos falecidos. Último tópico desse estudo, o estado dos justos falecidos. Pastor, qual é a fonte desse estudo que o senhor está ministrando? Este foi um seminário que eu fiz quando pastoreava a igreja de Mesquita, de escatologia, e dentre os assuntos fala-se dessa questão de morte. E o seminarista vai estar conosco aqui em novembro, que é o pastor Roberto de Carvalho. Pregou aqui na igreja quando eu estava no Rio, só para você saber a fonte. É um pastor do nosso ministério de Goiânia, tem os seus 60 e poucos anos de idade, um exegeta, um homem altamente preparado, estudado. Então, essa é a fonte da sua apostila, e hoje eu estou aqui com auxílio do Espírito Santo, alimentando a minha alma. Sua alma está sendo alimentada nessa noite, irmão? Estão com Deus. Estado dos justos falecidos. Estão com Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pó volte à terra, e o espírito, para quem entregou a Deus, volta para Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Hebreus capítulo 12,
versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tem justo aperfeiçoado aqui nessa noite? Irmão, olha que texto lindo e maravilhoso. Olha que texto gostoso de se ler. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegaste ao monte Sião, os céus, e a cidade do Deus vivo. Eu e você estamos indo para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aonde estão estes justos? Estão aqui nessa noite adorando e glorificando o nome do Senhor. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. Nós já lemos isso quando Jesus convida o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A experiência de Paulo ao terceiro céu. Os justos, ei, irmão, olha que interessante. Os justos estão vivos e conscientes do paraíso. Que isso, pastor? Vamos ver. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Desci no Hades, resgatei, e eles estão vivos. O meu Deus não é Deus de gente morta. O meu Deus não é Deus de igreja morta. O meu Deus não é Deus da Laodiceia. O meu Deus é Deus de Filadélfia, igreja viva, igreja viva, igreja viva, que adora, glorifica, trabalha, serve com alegria ao Deus vivo, vivo, vivo. Deus não é Deus de crente morto, que não glorifica, que não trabalha, que não exalta, que não serve, que não vem ao culto. O nosso Deus é Deus de gente viva. Onde estão os vivos aqui nessa noite? Se coloquem em pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Ora candarabasurianda. Ei, igreja de Resende, ei, irmão espiritual, fervoroso, não deixe os mortos te contaminarem, mas aqueça, aleluia, a vida deles, para que eles possam ser reavivados pela graça, pelo Espírito Santo de Deus que há sobre a tua vida. Ora candarabasurianda. Onde estão os vivos, vivos, vivos? Glória a Jesus. Eles estão com Deus, eles estão no paraíso, estão vivos e conscientes, porque Deus não é Deus de mortos, e eles estão em descanso. Deixa eu ler essa última referência que eu esqueci, para fechar o estudo. Apocalipse 14, versículo 13.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? O que você tem feito na obra de Deus? Quando você partir, as suas obras falarão por você. Quero deixar uma frase de Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele diz assim: como o trabalho é, como o trabalhador é, assim será o seu trabalho. Como o trabalhador é, assim será o seu trabalho. Está falando de vida de santidade, está falando de vida de ministério, está falando de lealdade, de fidelidade, de caráter. Como o trabalhador o é, sua personalidade, seu testemunho cristão, assim será o seu trabalho. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo e vamos falar do céu. Como a gente vai falar do céu, eu acredito que muita gente vai querer estar aqui para ouvir falar do céu. Quantos estarão semana que vem aqui para ouvir falar do céu e de uma palavra do céu?